Tá gravando já. Obrigado. Professora, podemos? Podemos sim, Bruno. Estou à sua disposição. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Em especial, faço uma saudação em particular para a doutora Renata Bravo, que está nos assistindo. Renata foi orientanda da professora Elda, Renata é uma amiga pessoal. Faço uma saudação também especial para o doutor Fábio Machado, meu sócio, e na pessoa dos dois, saúdo os demais, em especial os membros da Comissão de Combate à Corrupção, já justificando a presença do nosso presidente, que se envolveu num compromisso de caráter profissional, mas já mandou mensagem para mim dizendo que vai fazer o possível para estar presente. Como todos bem sabem, a nossa convidada de hoje é a professora Elda, que é seguramente, livre de qualquer dúvida, uma das grandes pensadoras do direito, não apenas no nosso Estado. A professora Elda é livre docente pela Universidade do Rio de Janeiro, ela é pós-doutora em saúde coletiva pela Federal do Rio de Janeiro, ela é doutora em bioética pela Universidade de Brasília, mestre em direitos e garantias fundamentais pela FTV, mestre em enfermagem pela Federal do Espírito Santo, além de coordenadora de pesquisa, extensão e relações internacionais, é também coordenadora do programa de pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito de Vitória, na qual também integra, para a felicidade dos discentes, um deles, inclusive eu, o rol dos docentes no programa de FPGD. A professora Elda possui uma farta produção acadêmica, ela possui ampla experiência na pesquisa científica, inclusive multidisciplinar na área de enfermagem, e é, na minha opinião, uma tremenda profissional. Ela é um exemplo de pessoa e uma profissional brilhante. O tema sobre o qual nós iremos conversar nessa noite, corrupção e democracia, é, para o jurista contemporâneo, bastante desafiador. Todos nós sabemos, numa definição com devido respeito rala, superficial, que a democracia ela é um arranjo institucional, um sistema político, onde os cidadãos expressam as suas preferências através de eleições periódicas, algumas maiores, outras menores. Na realidade brasileira, o povo elege os seus representantes, que então passam a defender os seus interesses nos âmbitos municipal, federal, estadual. Creem, portanto, que as decisões, porventura tomadas, sempre de uma forma transparente, de uma forma técnica, de uma forma justificada, elas primarão por esses interesses. A corrupção, nesse caso, o abuso do cargo público ou do poder confiado, ele se traduz numa quebra de confiança, numa malversação, num prejuízo daqueles que empenharam confiança no agente e, primariamente, né, e secundariamente, até da sociedade em si, de uma forma mais indistinta. Estudos bem sólidos, eles sinalizam que o fator corrupção ele pode minar o apoio democrático. Nos países onde há uma tradição mais amadurecida, pode levar à simples eleição de um partido de oposição. Nós temos esse exemplo aqui no Brasil. Nos países com uma tradição um pouco mais imatura, mais frágil, isso pode até justificar, pode explicar de uma maneira bem clara o anseio popular à troca da democracia por outros tipos de governo que, na maioria das vezes, inocentemente se espera que estejam livres desse mal.
O fato é que, na prática, a corrupção ela acaba produzindo um círculo vicioso. Ruindo a instituição democrática, ela acaba enfraquecida para combater a corrupção. Com essa rápida contextualização, que inclusive aproxima, como falei há pouco, a discussão da nossa realidade jurídica brasileira, que eu passo a palavra à nossa convidada, não sem antes agradecê-la mais uma vez pela disponibilidade, pois sei que tem uma agenda muito mais apertada do que a minha. Obrigado, professora. Bom, eu queria primeiro cumprimentar a todos que estão presentes e manifestar a minha alegria de estar aqui a convite do Dr. Bruno Calmon, um amigo querido, que eu tenho hoje o privilégio de ter entre os alunos do nosso doutorado. Ele vem há algum tempo nos acompanhando como aluno especial, acaba de ser aprovado, já foi em outro momento, não pôde, mas aprovado no processo seletivo do nosso doutorado, agora entrando oficialmente como aluno regular, o que para nós é uma alegria enorme, viu? Eu preciso manifestar isso publicamente. A sua fala introdutória nesse momento confirma toda a minha satisfação em ter você no nosso programa na condição de doutorando. Então, para mim, é uma satisfação enorme e a sua contextualização ela já é, na realidade, um posicionamento fundamental, importante nesse tema que nós vamos discutir hoje. Eu quero cumprimentar a comissão como um todo, né, de combate à corrupção da OAB, falar da minha alegria em ver a OAB jovem se movimentando, a OAB se posicionando, a OAB nesse momento tão crítico que nós vivemos da nossa democracia. Eu diria, sem sombras de dúvidas e sem medo de errar, que nós vivemos talvez a maior crise democrática do nosso país. Nós estamos falando o tempo todo que nós estamos vivendo a maior crise sanitária do planeta, não é nem do país, a maior crise sanitária do planeta, agravada com uma gravíssima crise econômica, talvez a maior já vivida no planeta também, no mundo, mas nós vivemos, sem dúvida alguma, no Brasil. E aí agora eu saio de uma perspectiva pandêmica para uma perspectiva endêmica, entendendo que a corrupção hoje é um problema endêmico no país. Mas ela não é apenas um problema endêmico com o qual nós estamos acostumados. Esse conceito de pandemia e endemia, ele é muito típico da área das ciências da saúde, na qual eu transito também. Mas o termo endemia, ele está vinculado à ideia de um problema gravíssimo que compromete toda uma sociedade, pessoas. Então, é como se algo estivesse já fora do controle. Alguma coisa que está fora do controle. É uma endemia que atinge a muitas pessoas em todos os lugares do país e que nós não conseguimos, pelas vias normais, efetivar um controle. Então, hoje, nós vivemos uma crise sanitária, uma crise econômica, mas nós vivemos no país a maior crise democrática já vivenciada. E esta crise ela é endêmica por conta da corrupção, mas ela é uma crise que se agudiza, é uma crise, efetivamente, porque ela vem como um tumor que explode, não é verdade? E nós vivemos hoje uma situação gravíssima, sem precedentes, colocando em risco toda a nossa democracia. Eu diria, sem medo algum de errar, que nós vivemos, como eu disse, a maior crise democrática que o país já vivenciou. A democracia está em risco no país. A democracia hoje pode sucumbir se medidas imediatas não forem tomadas. E eu queria dizer, eu talvez não seja uma especialista em corrupção e democracia, apesar de trabalhar com direito constitucional, com direitos fundamentais
e estudar dentro do setor saúde, que é um setor no qual eu realizo investigações no setor saúde e na área ambiental, mostrando que a corrupção nessas duas áreas elas se encontram em condições fora do controle. Nós não temos o controle de toda essa cultura corrupta que tomou conta do Estado brasileiro. Então, eu queria... Professora, o microfone foi desligado, só um instantinho. Oi? Opa, o microfone foi desligado, desculpa. Tá, o meu? Agora já voltou. Tá, vocês ouviram até onde? Até eu queria. Hein? Quando você falou eu queria e travou. Enfim, eu vou retomar um pouquinho, assim, que nós vivemos, então, como eu disse, uma crise democrática, a maior crise democrática no país, que, então, ela se junta com uma crise sanitária e com uma crise econômica. O que pode, aparentemente, indicar que nós poderíamos estar, então, em razão de uma crise sanitária, estarmos reduzindo as condições da corrupção no país, o que não é em razão da solidariedade, em razão da situação que nós estamos compartilhando, do risco de morte, não é verdade? Mas não, esta pandemia, ela evidencia que esta cultura está entranhada na sociedade de tal forma que nenhum momento de risco que nós vivemos como hoje, ela aplaca a ânsia corruptiva que nós temos. Então, o meu lugar de fala é o lugar de alguém que coordena um mestrado em Direitos e Garantias Fundamentais. E, nesse sentido, eu queria dizer que a democracia ela está em risco em função desta situação que nós vivemos, do esvaziamento do Estado, porque o Estado foi absolutamente esvaziado, e não dá para nós pensarmos em um Estado esvaziado fazendo controle de corrupção. Claro que não. Então, as táticas da corrupção, elas são, como é que eu diria, absolutamente sofisticadas. Ela não é uma corrupção simples, como nós já vimos na história. Ela é uma corrupção que se sofistica a cada momento. Ela assume estratégias que nós não dominamos. O homem comum do povo, eu, vocês, dificilmente dominamos os caminhos, os meandros desta corrupção. E uma das estratégias que este movimento corruptivo ele adota é a estratégia do esvaziamento do Estado. Um Estado esvaziado é um Estado sem as condições, sem a potência necessária para combater esta corrupção. Um Estado esvaziado de pessoas, mas um Estado esvaziado de recursos, porque os órgãos de controle precisam necessariamente de ter recursos para que eles possam efetivamente fazer a regulação, fazer as investigações e que nós pudéssemos, então, combater a corrupção com as mesmas armas, não as armas antidemocráticas, mas com os instrumentos necessários para que nós possamos compreender os caminhos pelos quais a corrupção se faz. Então, nesse sentido, é preciso que nós entendamos que não há discussão sobre corrupção fora do debate do Estado, fora do debate também da democracia. Então, estes elementos, política, dinheiro, corrupção, democracia e Estado, eles estão juntos no debate sobre a questão da regulação, da corrupção. E, nesse sentido, eu diria que não há possibilidade de controle da corrupção fora de um sentimento democrático, uma
um sentimento constitucional. Sentimento constitucional. Qual era o sentimento constitucional que nos levou à Carta de 88? O que é que estava no espírito da Constituição, como diz La Salle? Não é verdade? O sentimento constitucional, como diz Verdun. Então, eu queria dizer que é preciso, para debater corrupção, entendermos a corrupção no Brasil como uma questão cultural endêmica. A corrupção é endêmica, ela é uma cultura que está entranhada em todos nós. Eu não posso apontar para o outro a partir da discussão da corrupção, porque a corrupção não são os grandes movimentos corruptivos. A corrupção está no nosso cotidiano. A corrupção está nas práticas cotidianas que nós exercemos, nos telefonemas para os amigos. A corrupção está quando nós aceitamos caminhos que são mais fáceis de serem trilhados por conta das nossas condições econômicas. E nós tratamos tudo isso, às vezes, com naturalidade. A corrupção se dá quando o advogado, por seus conhecimentos junto a um cartório, também consegue burlar, quando os encaminhamentos junto aos juízes, junto aos desembargadores, vão estabelecendo conexões interpessoais pouco republicanas. Então, não adianta, porque senão nós vamos enxergar a corrupção eminentemente como um processo que envolve grandes somas de dinheiro, que envolve grandes mecanismos que só são operados por grandes elementos corruptores, sujeitos corruptores, empresas, governos. Não, a corrupção está entranhada e é preciso que nós a compreendamos a partir de nós mesmos. Então, meu convite, nesse momento, é para que nós, muito longe de um discurso altamente jurídico, que nós nos perguntemos se é possível mudar uma cultura da corrupção a partir de nós mesmos. Primeiro, se é possível mudar essa cultura. Segundo, se é possível mudar a partir de nós mesmos. Porque se nós pegarmos mesmo os chamados países que são considerados os países onde se tem o menor índice de corrupção no mundo, né? Nós pegarmos a Dinamarca, se nós pegarmos a Nova Zelândia, que são os países com a menor percepção de corrupção, lá tem corrupção. Lá também tem corrupção. Porque às vezes a gente diz, olha, eu queria morar na Dinamarca, na Nova Zelândia, né? Que tem uma pontuação de 87, pensem bem, né? Ou seja, um país altamente íntegro. Altamente íntegro. Lá tem corrupção, porque tem 87, nós temos, então, aqui 13%, se nós considerarmos de percepção de corrupção nesses países. Ou seja, em primeiro lugar, é preciso que nós entendamos que, quando nós, a partir da ideia do Estado moderno, constituímos o Estado, nós precisamos também, foi necessário constituir-se também um sistema de freios e contrapesos. Este sistema é que foi paulatinamente assumindo um caráter de porosidade. Por quê? Porque nós desconstruímos esse sistema de freios e contrapesos. Nós, com o jeitinho brasileiro, esta coisa que o Roberto da Mata chama de jeitinho brasileiro, que nós fazemos. Eu mesma poderia identificar em mim dezenas de práticas naturalmente associadas a uma possível corrupção. É uma luta cotidiana. Claro que aí vem todo um sistema de crenças. Eu, por exemplo, acho completamente diferente de Jean-Jacques Rousseau que o homem seja bom e que é o sistema que o corrompe. Não, eu não vejo assim. Nós somos, mas, claro, respeito profundamente quem pensa diferente, mas nós somos naturalmente tendentes a buscar
condições de favorecimento para nós mesmos, benesses para nós mesmos. Então, eu estou começando por esta questão que parece singela num debate como esse, mas não é, porque os meandros da corrupção são os meandros do cotidiano, em menor ou maior escala, em menor ou maior tolerância. Mas veja bem, os caminhos do judiciário são caminhos altamente ligados a uma ideia de favorecimentos, que às vezes nós não consideramos como elementos corruptivos. Não é verdade? Quando nós... É claro que o juiz precisa receber o advogado. Aliás, se não recebe, aí sim tem um problema gravíssimo na democracia, porque há magistrados que não recebem os advogados, que não os recebem como iguais. Né? Este é um problema grave democrático. Entretanto, nós sabemos que os sobrenomes ainda são importantes em alguns estados. Não só em alguns estados. Nós sabemos, nós acabamos de ver uma carteirada de um desembargador repetida, não é inicial, foi uma fatalidade, não. É porque isso faz parte e muitos de nós, às vezes, escorregamos nisso. Então, o primeiro elemento para mim nisso, na possibilidade de mudar uma cultura, é que essa cultura, isso não é ingênuo, isto é altamente pautado na questão educativa. Nós temos que fazer uma olhada para o nosso interior, para as nossas práticas cotidianas, sobre que práticas nossas poderiam ser associadas a esta condição. Então, acho que o primeiro ponto que eu queria tratar, doutor Bruno, é essa. Quer dizer, há uma questão, em primeiro ponto, que passa pelo olhar para as nossas práticas cotidianas. A segunda questão é que nós precisamos tratar dessa questão também numa perspectiva educacional. Os cursos de direito, a escola, essas questões precisam, desde a pré-escola, serem inseridas em sistemas de compliance dentro das escolas com crianças, para que elas percebam que os pequenos atos eles vão sendo alimentados, muitas vezes na família, muitas vezes no grupo de amigos e muitas vezes em práticas pedagógicas que retiram a liberdade do sujeito e que não entendem que essa liberdade é uma liberdade controlada pelo sistema, pelo grupo, pelas pessoas, pelo respeito ao outro, pela dignidade do outro. Então, acho que nós precisamos entender a corrupção numa perspectiva pessoal, das práticas cotidianas, numa perspectiva educacional. Eu vejo, o Brasil tem 1.500 escolas de direito, eu vejo nessas escolas de direito, muitas vezes, práticas pedagógicas altamente fomentadoras de formação de juristas com um viés corruptivo. Por isso, muitas vezes, a advocacia, antes considerada numa perspectiva de intelectualidade brasileira, né, do grupo altamente intelectual, ético, ela vai se miscuindo com um sistema que facilita com que este ou aquele escritório, este ou aquele grupo, ele possa ter sucesso nas suas causas. E aí, os pequenos, os que são individuais, os que não pertencem às famílias, os que não pertencem aos grandes escritórios, eles vão, então, se retraindo pelas dificuldades do exercício de uma advocacia que depende, muitas vezes, deste status quo que a pessoa alcança na sociedade. Mas a terceira questão que eu queria tratar com vocês sobre a questão da democracia e da corrupção é que, além das questões pessoais, além das questões educacionais, há uma questão das instituições que se colocam, muitas vezes, numa condição de altamente corruptivas. Então, a corrupção, este fenômeno cotidiano,
mutante, versátil do tráfico de influência, das burocracias estatais que permitem que isso aconteça, elas estão mediadas por um poder econômico que nós não compreendemos. Este ente poder econômico, este ente mercado, precisa ser entendido por nós. Porque, veja bem, não tem a ver com sermos de um partido de direita ou sermos de um partido de direita, de esquerda. Há conservadores altamente éticos, como há pessoas da esquerda altamente éticos. A corrupção não é uma prerrogativa nem da direita, nem da esquerda, nem de centro. A corrupção é algo que nós toleramos a partir dos pequenos subornos que bloqueiam o acesso das pessoas aos seus direitos. Desde esses pequenos subornos até as mais altas fraudes nos altos escalões do governo. E a gente pensa que ela só está nos altos escalões. Isso, então, dá um sentimento de cansaço, um sentimento de desânimo, um sentimento de impotência. Isso mina a nossa confiança no governo, mina a nossa confiança nas lideranças, mina a nossa confiança nos representantes e mina a nossa crença na democracia. Ou seja, é preciso, então, nós encontrarmos quais são os caminhos possíveis de que haja um equilíbrio mínimo possível entre política, dinheiro, corrupção, democracia. E aí eu queria tratar com vocês de uma questão que, para mim, ela é talvez o grande gancho a ser investigado nesse momento, quando nós falamos das grandes fraudes, dos grandes movimentos corruptivos no Brasil. E eu queria dizer que o seguinte, para mim, a corrupção ela é tanto maior quanto maior for o financiamento de campanha por empresas. Quanto maior for a dependência do dinheiro na campanha, maior é a corrupção naquele governo. E alguém pode dizer assim, olha, mas todos os políticos, a maioria dos políticos são eleitos com discursos de combate à corrupção. Desde Collor de Mello, a Lula, a Dilma, a Bolsonaro, a todos os políticos no Estado, nos municípios, o discurso é sempre anticorrupção. Entretanto, nós vemos que a relação de promiscuidade que se dá no financiamento, ela é tão potente que as grandes empresas, os grandes conglomerados econômicos, eles não optam por um candidato. Eles botam milhões em vários candidatos. Se nós fizermos, eu já fiz esse exercício, estou pretendendo fazer de novo, né? Quando você vai no site para você ver quanto cada empresa deu para cada partido, você vê que as empresas elas financiam desde o partido mais radical à direita ao partido mais radical à esquerda. Porque se nós corrermos, eles pensam, corrermos o risco desse ou daqueles serem eleitos, nós estaremos ali. Nós estaremos ali comandando o processo. Então, como é que nós podemos romper com esse ciclo corruptivo se nós vivemos um cotidiano de práticas corruptivas e os grandes conglomerados mantêm a classe política, os governantes, também em suas mãos? Porque não é possível, para ser eleito um deputado federal hoje no Brasil, você não se elege com menos de 2,5 milhões a 3 milhões. Quem de nós tem 2,5 milhões para concorrer a uma eleição? O Senado é muito mais. Quem de nós tem 2,5 milhões para ganhar uma campanha para deputado estadual? Enquanto as campanhas tiverem
esta dependência absoluta de quem tem o dinheiro, haverá corrupção. O sistema eleitoral precisa ser modificado. Eu me lembro quando Dilma Rousseff era presidente do Brasil e ela fez uma tentativa frustrada, ainda bem, por conta de uma luta dos sanitaristas nesse país, de criar os chamados planos de saúde de baixo custo, que não existe plano de saúde de baixo custo. Nós sabemos que ela estava pagando dívida de campanha para os planos de saúde que tinham financiado. Quando nós vemos os mecanismos utilizados, por exemplo, em 2018, para a campanha de 2018, se nós formos entender, os recursos não estão ali contabilizados, mas nós sabemos quem financiou o governo. Isso acontece em todos os níveis. Ou seja, eu citei um governo de esquerda e citei um governo de direita, de ultradireita. Então, é preciso entendermos que esse sentimento de impotência ele se dá porque o problema é grandioso. É grandioso. Ou seja, ou nós, como sociedade, pensamos mecanismos de fortalecimento do Estado, ou nós entraremos numa situação de colapso absoluto, sem condição nenhuma de revertermos a situação que nos encontramos no país hoje. Essa semana, nós tivemos a votação do Fundeb. Ora, todos acompanharam. O projeto do governo era tirar dinheiro do orçamento da educação, não termos o Fundeb em 2021, e este dinheiro ele iria, então, para recursos para projetos assistenciais que ainda não estavam nem prontos. Não tem nem projeto. Claro, ainda bem, perdeu, mas a tentativa é essa. Enquanto nós estamos preocupados com a gripe, estamos preocupados aqui, a boiada está passando. Foram privatizados sem os mecanismos corretos licitatórios, de leilões, grandes empresas altamente lucrativas no ramo de gasolina, de petróleo. E nós nem vimos isso. Talvez a maioria aqui nessa live não tenha sabido do que foi entregue nesse momento. Isso é esvaziamento do Estado. Um Estado esvaziado não consegue controlar-se. Então, não consegue lutar pela democracia. Então, nós vivemos um cotidiano de desvio de recursos públicos, de burocracia excessiva, de nepotismo, de incapacidade de governos de combater a corrupção. E isso vai se ampliando a cada dia. Ora, vamos pensar nos resultados da pesquisa da Transparência Internacional. Não vou discutir a questão da transparência internacional, mas é um movimento global, todos nós conhecemos, não é verdade? Que luta, pelo menos tem como visão, um mundo em que governos, empresas, sociedade e que a vida diária das pessoas estejam livres de corrupção. Claro que isso é um sonho, isso é uma fantasia, apesar do que nós temos países, como os que eu citei, em que isso de fato acontece. Ora, a Transparência Internacional, ela analisou, esse é um dado que nós conhecemos, está aí na mídia, o relatório da Transparência Internacional mostra que dos 180 países analisados, vamos tentar entender isso, desses 180 países analisados, numa média de 0 a 100, prestem atenção, intervalo de 0 a 100, onde o que se aproxima do 0 é altamente corrupto, né? Altamente corrupto, e o que se aproxima do 100, altamente íntegro, na percepção da sociedade. A metade, a média, a pontuação média é de 43 em 100. Ou seja, a média é abaixo de 50.
a média dos países, dos 180 países. E aí nós vamos pensar qual é a média, em que lugar o Brasil está. O Brasil, em 2019, atingiu uma pontuação de 35. Ou seja, 35 é abaixo da média na percepção de corrupção. E isso em 2019, quando todo o mote da campanha do atual presidente foi em cima da anticorrupção. Ou seja, em 2019, já dentro do governo atual, nós temos uma percepção de que o Brasil é um país altamente corrupto. Enquanto a Dinamarca tem 87% de percepção como altamente íntegro, o Brasil tem 35%. 35% significa que o país tem uma percepção altamente corrupta e dentro de um governo que se disse combatente da corrupção. E aí é importante que a gente veja, dentro de um espaço temporal, 2019 foi o índice mais baixo, queda, do Brasil. Ou seja, a percepção da corrupção piorou em 2019. Piorou em 2019. E isso nós estamos falando da percepção do setor público, né? Nós estamos falando da corrupção no setor público. Então, este sonho de um país limpo de corrupção por meio da política, ele não se efetiva. A política é, por si só, com o financiamento que temos, com a influência do poder econômico, altamente corrupto. Ou seja, quanto menor a influência do poder econômico, maior a percepção de integridade, da alocação de recursos orçamentários. Nós acabamos de ver, quando o governo Bolsonaro, e me perdoe o doutor Bruno, eu não sei, a gente acabou não conversando muito sobre o que eu poderia ou não estar aqui, enfim, estou trabalhando na perspectiva altamente de liberdade. Eu citei um governo... Obrigada aí, Bruno. Eu citei um governo de esquerda, estou citando um governo de direita. Quer dizer, olha, a alocação de recursos é só nós pensarmos. Quando o governo se vê numa situação de ser pego, numa condição que poderia, eu não estou nem falando de impeachment, mas de impedimento. Porque a gente tem que pensar nisso também. Se é hora de impeachment, se não é hora de impeachment, se o Brasil está vivendo uma tradição de impeachment, mas nós temos elementos, como juristas, nós aqui somos todos do direito, a maioria de nós aqui somos do direito, nós sabemos que em qualquer país democrático, centenas de pessoas já estariam certamente respondendo a processos e não com protelações como nós temos aí nesses processos todos. Nós sabemos disso. Nós conhecemos isso, nós mais do que ninguém conhecemos isso. Agora, muitas vezes, por um clima de aversão ao que havia antes, muitos de nós somos condescendentes com práticas jurídicas corruptas. Eu fico espantada com isso, porque, veja bem, o que nós lutamos a vida inteira pelo Estado democrático de direito, para que as garantias constitucionais fossem, né, as garantias constitucionais se sustentassem pelo Estado. E nós vemos isso não sendo sustentado. E nós vemos pessoas que são formadores de juristas, nós vemos juristas de todas as matizes, juízes, promotores, procuradores, nós vemos em todas as instituições do sistema de justiça pessoas que compatibilizaram com práticas antidemocráticas, ilegais, ilegítimas, ainda que elas fossem utilizadas contra alguém que nós gostaríamos de ver, não é o meu caso, mas gostaríamos de ver respondendo a processos. Mas nós não podemos ser coniventes com práticas antidemocráticas, inconstitucionais, práticas que ferem o arcabouço jurídico brasileiro, que estão escancaradas simplesmente porque quem está sofrendo as consequências dessas práticas são pessoas que nós não gostamos
E eu assisti isso. Educadores por esse Brasil afora se manifestando. Esse cara é um constitucionalista. Como é que esse constitucionalista se posiciona desse jeito a favor de decisões tomadas na República no Sul? Né? Então, isso é preciso que nós pensemos sobre isso. Agora, esta cultura não é uma, como diz assim, não é nossa, né? Ela existe, mas ela existe com sofisticação no Brasil. É altamente sofisticada essa situação. Agora, como é que nós podemos atuar nisso, fora as nossas práticas cotidianas? Isso é que nós precisamos pensar. Em primeiro lugar, eu vejo muita gente empolgada com determinados pacotes, muita gente empolgada com determinadas... como é que eu chamaria? Empolgadas com determinados discursos que ferem absolutamente a Constituição, e juristas, como se eles não parassem para, do ponto de vista da racionalidade, não do emocional, que nós juristas, nós trabalhamos muito com adjetivos. Né? Os juristas amam adjetivos, os advogados, os promotores amam os adjetivos. Né? Porque é uma forma de convencimento, o ilustríssimo, o magnânimo, o não sei o quê. Agora, veja bem, nós, como juristas, temos que trabalhar com uma coisa chamada racionalidade científica. E dentro da racionalidade jurídica, eu não estou falando da supremacia absoluta das regras, porque nós também podemos avaliar a partir dos princípios, sopesar princípios, mas eu estou dizendo que o que nós não podemos é abrir mão da nossa racionalidade científica, e eu sou do grupo que entendo que o direito é uma ciência, sim, e não estou nem discutindo se ele é uma ciência da norma, mas é uma ciência. Não estou falando da moldura, não estou falando só na perspectiva keynesiana, mas o que nós não podemos é abrir mão de uma coerência jurídica, constitucional, democrática, de respeito às garantias. Não podemos. Sabe por quê? Porque na hora que nós abrirmos, porque alguém que está sendo julgado é alguém de quem nós discordamos, nós sofreremos as consequências disso. Eu vejo isso muito nas igrejas. Né? As igrejas cristãs lutaram, as igrejas ditas evangélicas lutaram pelo Estado laico. O Estado laico é obra das igrejas protestantes, e eu faço questão de dizer isso. Não tem como negar isso. Né? Podemos até querer tirar a prerrogativa histórica, mas não é. As igrejas protestantes construíram o ideal do Estado laico. E hoje, elas abrem mão, muitas delas, claro que eu não estou generalizando, né? Porque nós não podemos generalizar, mas o silêncio, ele faz parte, quem silencia faz parte e apoia quem grita. Né? Então, o silêncio é sempre apoiador dos que gritam, dos que vociferam. Então, veja bem, as igrejas evangélicas que foram as grandes mentoras do Estado laico, porque naquele momento a questão da não laicidade atingia a elas e a sua liberdade, hoje defendem, na realidade, um Estado que não seja laico. Ou seja, isto é uma prática também que está vinculada à questão da corrupção, porque nós temos que parar de pensar que corrupção é só a questão que é feita no Estado como tentativa pelas grandes empresas, não. Então, vamos pensar por que muitas denominações cristãs, e não só cristãs, mas muitas denominações, devem milhões ao fisco. E, ao mesmo tempo, querem defender uma prática moralista, comportamental. Não bebe, não dança, não faz o quê, não faz isso, não faz aquilo, mas, ao mesmo tempo, tem atos altamente corruptivos. Não é verdade? E apoiam governos corruptos. Então, é preciso que haja coerência naquilo que nós acreditamos, porque em um determinado momento, quando nós compactuamos com práticas deslegitimadoras da Constituição, do nosso sistema jurídico, nós poderemos sofrer as consequências disso. Apoiar governos de ditadura, poderá um dia isso chegar a nós e aos que nós amamos e as pessoas e aquilo que nós mais desejamos, que é a liberdade. Então, eu queria dizer que
Eu não sei exatamente o tempo, eu perdi um pouco o controle do tempo. Doutor Bruno, me ajuda. Quantos minutos? Temos ok, mais... 19. Eu não vou demorar muito, mas eu quero tratar ainda de algumas questões. Então, veja bem, esta história que é pródiga de corrupção no mundo, né, não é um problema nosso, mas esta sensação que nós temos de pessimismo, de sentimento de perda, há caminhos democráticos para que isso possa ser restabelecido, até no Brasil. Eu acredito nisso. E não acho que é uma utopia. Eu não sou uma pessoa utópica, que vive de fantasia, de sonhos, sou altamente racional. E penso que há caminhos possíveis para que nós possamos. O primeiro deles, que me parece, é a discussão do financiamento de campanha. Acho que aí parte uma das grandes questões e propostas que nós, juristas, vocês da OAB, especialmente, precisam pensar. Porque a OAB tem um papel importante na democracia brasileira. Olha, eu acho tão lindo, eu não sei, talvez um dia até vocês fazerem uma coisa pensando como que a OAB se posicionou nos grandes conflitos democráticos brasileiros. A OAB foi garantidora da democracia no Brasil. Sobral Pinto, Barbosa, tantos nomes fantásticos da democracia, não é verdade? E eram representantes da OAB. A OAB se posicionou. Então, eu queria dizer que talvez até trazer à memória alguma coisa que nos possa dar esperança com os advogados, lembrando o papel da OAB, que a OAB, na maioria dos tempos, claro que tem algum ou outro momento, mas ela não compactuou com os pactos antidemocráticos. Não compactuou. Ela se posicionou, ela enfrentou, e isso é importante nós pensarmos. Segundo, é que é preciso fortalecer os órgãos de fiscalização com atribuições específicas, robustas, com recursos. Não é verdade? Não tribunais de contas indicados, enquanto os representantes, os procuradores, forem indicados pelos governos e não eleitos democraticamente, nós estaremos nessa situação. Ministério Público, procuradorias. Nós precisamos de ter órgãos independentes. O quinto constitucional é um elemento fundamental nesse processo. Fundamental nesse processo. Então, eu queria dizer que é preciso que nós tratemos os tribunais de contas a partir de uma lógica diferente. De uma lógica que estes órgãos possam efetivamente ser defensores da democracia e não serem ajustes políticos que levam essas pessoas. Ora, a ideia do fortalecimento da integridade eleitoral é fundamental para nós. A questão de garantir eleições livres e imparciais. Como imparciais se nós não dominamos a questão dos algoritmos? Eu não domino. Não sei se algum de vocês domina. Eu não domino. É impressionante. Nós estamos diante do computador, pensando em alguma coisa e, de repente, aquilo aparece na nossa frente para nós comprarmos. Eu fiquei chocada. Eu vi um dia um programa no qual se dizia que você está diante da televisão, assim, que a televisão hoje tem elementos para controlar o seu gosto. Por exemplo, vamos supor uma pessoa está sentada assistindo televisão, aparece um homem com pouca roupa e uma mulher. Você é um homem. Se você demorar mais o seu olhar no homem, a televisão já conhece que você é uma pessoa que, ainda que não tenha, parece, você tem esse tipo de intencionalidade ou de desejos. Olha, a liberdade das pessoas está absolutamente controlada, não tem autonomia. Ou seja, a compra de votos precisa ter sanções mais poderosas do que nós temos hoje, mas que não mitiguem os direitos fundamentais. O que eu queria fechar nesse momento é que é preciso punir os corruptos nas urnas, punir os corruptos com todas as práticas investigativas, a partir das práticas investigativas que temos, mas é preciso que nós tenhamos clareza de que não é possível comprometer o nosso sistema de garantias. Nós precisamos discutir
como que a gente vai combater esse tratamento preferencial, os processos licitatórios. É preciso empoderar o cidadão. E como fazer isso? Como proteger as liberdades civis, as liberdades políticas, se as mulheres são atacadas pelo governo? O próprio presidente da República, o maior formador de opinião que nós temos, claro, pelo seu lugar, pelo seu poder, diz que as mulheres podem ser violentadas. Todo um grupo que o apoia diz que as mulheres têm que ser submissas, de que as mulheres não podem ter liberdade, que as mulheres podem ser violadas. Os divergentes são exonerados dos seus cargos. Hoje eu conversava com uma aluna da graduação, doutor Bruno, e ela estava encantada, querendo ir para... Eu contei para ela 3 exemplos de pessoas que foram exoneradas do serviço público porque divergiram politicamente, tinham cargos e foram exoneradas. Ou seja, é preciso uma mudança cultural e me parece que nós precisamos pensar em como potencializar um sistema de freios e contrapesos. E aí eu queria, então, encaminhar para o fim, para poder abrir um debate, se for possível, aí, se vocês quiserem, sobre esses obstáculos ao desenvolvimento econômico e social do Brasil, essa estagnação que nós temos aí nesses 35 pontos, a menor pontuação que nós já tivemos, e esses discursos, esses retrocessos no arcabouço que nós tivemos. Nós tivemos aquela liminar do STF que paralisou o sistema de combate à lavagem de dinheiro. Nós temos vários, um inquérito que busca constranger agentes da lei, a interferência política na Polícia Federal e assim por diante. Ou seja, é preciso que nós discutamos a separação de poderes, para que nós não tenhamos um centrão comprado quando o presidente da República encontra-se fragilizado do ponto de vista de alguma investigação mais poderosa. Então, acho que, eu não sei, tem tantas coisas a serem ditas sobre isso, e às vezes a gente fica focado apenas na aprovação de legislações e não entende que nós temos muitos elementos que poderiam ser utilizados sem necessariamente termos novas legislações. Temos legislação demais. Agora, o que adianta essa legislação se nós não emplacamos o nosso sistema regulatório? Eu nunca me esqueço da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na qual dos 5 diretores, num determinado período, 4 eram donos das empresas, tinham contra-cheques, sócios das empresas que eles fiscalizavam, ou seja, a raposa tomando conta do galinheiro. E nós aceitamos isso de maneira tolerante. E isso não está escondido. Isso está aí, basta nós querermos, nós elencamos dezenas de situações como essa. Enfim, eu queria fechar dizendo que a OAB tem um papel importante. Eu sou de uma faculdade de Direito, Direitos e Garantias Constitucionais. Nós, como educadores, temos um papel relevantíssimo e nós precisamos, sim, esta aproximação entre a OAB com a sua... Talvez nenhuma outra instituição tenha a potência da OAB no reconhecimento da sociedade. Não tem. Se nós pensarmos nas associações das diversas categorias do sistema de justiça, nenhuma tem a potência, força no imaginário social que tem a OAB. É hora da OAB, de fato, se apropriar desse imaginário que lhe é favorável, porque é muito favorável, para que possa combater a corrupção, garantindo a defesa da democracia como talvez a sua principal bandeira. Acho que é isso, estou à disposição para perguntas. Desculpa aí, falei sem parar, né? Mas estou à disposição. Professora, é sempre uma alegria tremenda para mim. Falo pessoalmente e tenho certeza que em nome dos colegas, mas para mim, em especial, é sempre uma alegria ouvi-la. Eu tenho certeza absoluta que mesmo que alguém aqui dos nossos participantes discorde da senhora, certamente ele vai ter que convir e falar, não, realmente a opinião é muito bem fundamentada.
A Obrigada. ordem, eu concordo, ela tem um papel importante. A ordem é um agente constitucional universal, ela tem ampla permeabilidade, ela tem ampla aceitação, ela tem que se posicionar, seja por um lado, seja por outro, mas ela tem que defender esses interesses. Eu concordo. Concordo Sim. também com a sua avaliação de que para discutir a corrupção é necessário um nível de maturidade, de consciência jurídico-política, e eu acho que o Brasil é um país com um histórico democrático recente, bem recente, nós passamos por diversas ditaduras, nós podemos falar que agora nós estamos construindo uma expertise na democracia, e é importante esse processo de maturidade, começando no olhar para si, depois investindo na educação, depois zelando pelas instituições, pela sua independência funcional, pela observância das garantias. E eu acho interessante, isso é mania do pesquisador, né, de trazer a conversa sempre para o seu tema, mas eu acho interessante a sua abordagem final, as novas luzes e os novos contornos, que o problema que antes era uma questão do financiamento de campanha, era um problema do Caixa 2, da transparência, da fiscalização, hoje vem trazendo para perto dos dados pessoais. É importante a gente observar isso. Isso hoje é uma crítica que é fundamental. Você vê hoje aquela abordagem com aquela mocinha que saiu da Cambridge Analytica, Brittany Kaiser, o nome dela, ela divulgou agora aquela crítica nos Estados Unidos, uma análise falando que com o tempo correto e com o investimento correto, eles conseguem emplacar hoje, com segurança, qualquer político que eles quiserem. Então, isso reforça o ciclo vicioso, porque a capacidade de autodeterminação democrática ela vem ruindo. Se com 6 meses uma empresa consegue saber qual candidato é o melhor candidato que atende os seus interesses, ele vai emplacar só uma pessoa que tem poder de convencimento e ganho. Que, evidentemente, até sem saber, vai conseguir emplacar as políticas dela, reforçando esse nicho de mitigação das instituições e de combate à própria democracia. E a cautela também que eu acho que nós temos que ter, dentro desse trabalho legislativo para combater a corrupção, não trabalhar um remédio pior do que a doença. Essa é a cautela que nós temos que ter. E eu fiquei muito feliz com as considerações da professora. Para mim, são muito boas. Eu aproveito para perguntar aos nossos colegas que já tiveram oportunidade de ouvi-la também, de ler os temas que nós compartilhamos lá no grupo, se gostariam de fazer alguma consideração. Tenho certeza que está todo mundo empolgado para participar. Se ninguém quiser falar agora, eu queria falar agora. Analisando... Pode agora? Fique à vontade. Analisando tudo que a doutora falou, me chamou a atenção um fato, uma palavra na realidade. Ela disse que a questão da corrupção ela é gravíssima. E eu compartilho do mesmo entendimento, porque eu acho gravíssima mesmo. No entanto, e a sociedade tem essa noção, sabe que é gravíssima, sabe que os direitos fundamentais eles são os principais a serem lesionados em função da corrupção e muitas das vezes me parece que a sociedade ela se sente mais indignada, por exemplo, com crimes patrimoniais do que com a lesão que é causada em função da corrupção. Eu queria, inclusive, perguntar à doutora por que a doutora acha que isso acontece dessa forma. Eu não estou dizendo que crimes patrimoniais, por exemplo, não são graves. Toda prática de crime é grave, por isso que tem que ser punido. No entanto, eu acho que se a sociedade, no geral, ela se unisse mais em prol de diminuir efetivamente práticas corruptas, e os crimes patrimoniais, inclusive, seriam diminuídos também. Sim, é verdade. Olha, foi muito boa a sua colocação pelo seguinte, eu vou citar um exemplo para você que pode assim, elucidar bem essa questão, né? Nós nos assustamos quando vemos falar que tantos milhões foram desviados pelo político tal, por essa situação, por aquela. Mas veja bem, se você fizer uma pergunta para a sociedade sobre, por exemplo, as organizações sociais da saúde, eu vou falar de um campo que é o meu campo de estudo, né? Se nós pensarmos, por exemplo, as pessoas acham que as OS, as organizações sociais da saúde, que estão hoje fazendo a gestão da saúde, que elas são
que elas oferecem um serviço melhor. Por quê? Porque as pessoas, o que elas conseguem perceber, estou falando do homem comum do povo, nós, o que nós conseguimos perceber é o sistema de hotelaria. Nós não conseguimos ver tudo de dinheiro que drena para essa privatização da saúde, por exemplo. Por que é que 90% dos recursos da saúde estão nas mãos da iniciativa privada, e as OS são privadas? O custo da saúde, ele triplica. Ou melhor, muitas vezes o custo da saúde vai a 5, 6 vezes mais do que seria o custo numa gestão natural, porque os grupos vão se articulando para se apropriar desses recursos. A terceirização, a quarteirização, o custo do dinheiro vai ficando muito mais alto. Nós temos um problema de subfinanciamento na saúde, mas nós temos um problema grave na saúde que é maior do que o subfinanciamento. É o problema do ralo, por onde o dinheiro vai. Um equipamento que custaria R$2.000, nestes processos do submundo do setor saúde, ele custaria R$2.000 no normal, ele vai custar R$20.000. Nós temos exemplos típicos disso. Uma pequena folha que se mude dentro de um processo. Nós temos um caso típico na Secretaria do Estado da Saúde do Espírito Santo, na época em que tivemos o problema da compra de protetores para as mulheres, na época do Zika vírus. Ou seja, temos situações gravíssimas e isso se apaga. A imprensa noticia e depois a imprensa silencia. Nós não vemos mais o resultado daquilo. Hoje nós temos situações de organizações sociais que foram afastadas por corrupção, por má versação do dinheiro público e retornam normalmente com o mesmo nome, com tudo da mesma forma. Então, assim, o que as pessoas veem? Elas conseguem enxergar apenas aquilo que está escancarado aos seus olhos. Estes meandros, poucas pessoas conhecem. Porque nós vemos a questão da imprensa, mas nós não conhecemos os detalhes. E muitas pessoas que manipulam esses recursos, esses dinheiros, são pessoas que, às vezes, nós reputamos como pessoas ilibadas. Então, esta preocupação com os crimes patrimoniais são a preocupação com aqueles crimes que aparecem para nós. E as pessoas não veem como o dinheiro vai se capilarizando, fugindo, escorregando por mecanismos que nós não conseguimos enxergar, controlar. Isso é um problema claro, por isso que a intencionalidade do desmonte da ciência, dos formadores de opinião, das ciências políticas, tem a ver com isso. Manter as pessoas preocupadas apenas com as ciências duras, matemáticas, as engenharias, sem que elas possam discutir a questão política, a questão social, é melhor, para que o sujeito não enxergue o machismo, não enxergue o racismo, para que a pessoa diga que não há divisão de classes, para que nós possamos perpetuar as escravidões diversas que existem hoje, não mais a escravidão como tivemos, mas os diversos mecanismos escravocratas que ainda estão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, acho que isso é importante que a gente pense dessa forma. É porque é o que as pessoas enxergam mais, e não porque elas se preocupam mais com o patrimônio ou menos com o patrimônio. É porque, na realidade, a corrupção está sempre ligada a uma perspectiva patrimonial, de acumulação de recursos, de tratamento diferenciado para uns, que, ainda que não seja envolvendo dinheiro, envolve benefícios. Uma sociedade de livres e iguais não é fácil de ser alcançada dentro de uma sociedade que tem 35 pontos de corrupção. A doutora, inclusive, bateu numa tecla que eu concordo plenamente. Questão da mídia. Eu acredito que a população é influenciada de acordo com a conveniência. Eu acredito, assim, 100% nisso. Aquilo que a mídia quer que esteja em evidência
fica em evidência, que são os crimes que acontecem de forma mais com a sociedade comum. Aquilo que não é conveniente mostrar, a mídia não mostra, como é, por exemplo, a questão da corrupção. Sim. Agora, veja bem, a mídia é um elemento essencial à democracia. A liberdade de imprensa, no meu entendimento, deve ser defendida por nós vigorosamente. Porque uma das formas da sociedade ter ciência das coisas que acontecem é por meio da liberdade de expressão. Então, liberdade de opinião, liberdade de expressão, não é verdade? E a liberdade de imprensa são elementos essenciais. Agora, nós precisamos, claro, saber quais são, o que é essa liberdade de imprensa efetivamente. Não é a liberdade de uma imprensa também controlada pelo poder econômico, mas uma imprensa livre. É isso que nós precisamos trabalhar, uma imprensa efetivamente livre. Agradeço a doutora, minha dúvida foi sanada. Obrigada, querida. Professora, doutor Cássio aqui quer fazer uma consideração. Sim, pois não? Boa noite, professora Elda. Tudo bem? Que bom te ver. É tempo que não nos vemos lá na FDB, né? A aluna te mandou um abraço, inclusive. Que bom, muito querida. Professora, vendo a fala da senhora em relação à corrupção e essa última fala especialmente em relação a encarceramento de crimes patrimoniais, etc., a gente lembra que o Brasil furto, roubo, tráfico, homicídio, estupro, mas com maior vigor em relação a tráfico e o direito penal tem a sua clientela preferencial. E, obviamente, vem de toda uma construção da criminologia, toda a ideia de seletividade penal, e eu sou bastante cético em relação a medidas penais, seja pacote anticrime, sejam outras medidas que, vez ou outra, são propostas como salvadoras assim, para se resolver alguns temas da sociedade pela via penal. Sou bastante cético em relação a isso. Eu queria saber da professora o que a senhora acha em relação a essas propostas, se elas têm efetivamente, se teriam alguma efetividade em talvez nivelar esses índices para fazer a aplicação do direito penal para uma outra classe, que não aquela classe de sempre, classe objeto da criminalização, né, da seletividade penal, se seria o direito penal meio efetivo, sendo que em outras oportunidades já houve tentativas de se utilizar o direito penal para punir as classes de cima, e, na verdade, a gente vê que isso funciona de forma contrária ao pretendido, porque o direito penal tem uma clientela preferencial, né? Os crimes ambientais, por exemplo, são um caso bastante nítido disso. Nós tivemos Brumadinho e etc., de algumas questões que podem ser até chamadas de ecocídio, mas direito penal ambiental acaba punindo o cara que tem um papagaio legal, o cara que, né, caça a paca para comer, e apesar das intenções do direito penal, ele acaba servindo para punir a clientela de sempre. Senhora, eu sei que a senhora não é especificamente da área criminal, nem da criminologia, mas acha que essas medidas no âmbito penal teriam alguma efetividade ou poderiam, de alguma forma, serem alteradas para dar essa efetividade pretendida? Cássio, o nosso sistema penal, ele tem uma opção preferencial por pretos e pobres, né? Isso nós sabemos. A opção preferencial é por pretos e pobres. Se nós fizermos uma estatística do nosso sistema carcerário, é isso que nós encontraremos, não é verdade? Então, assim, esta opção, ela é uma opção histórica também, ela não surge agora. E ela está dentro desse sistema que nós estamos discutindo, ligado à questão de classes, de raça e classes, né? Porque nós temos três questões importantes, que é a questão sexual, a questão sexo, né? Gênero, vamos falar assim melhor, gênero, raça e classe. Estes três elementos são fundamentais: gênero, raça e classe. Agora, veja bem,
Dizer que o país não é racista, com toda essa situação que nós temos no sistema prisional, ele é o demonstrativo do maior racismo estrutural. Não é verdade? Dizer que não há classes, que não temos essa luta de classes no Brasil, é também tentar tapar o sol com a peneira, claro. Agora, veja bem, você falou sobre o pacote anticrime. Qual é a minha preocupação com esses pacotes? Eles são, na realidade, estratégias de cooptação de quem, de fato, não compreende como o sistema funciona e se encanta com esses pacotes como se eles fossem elaborados para efetivamente punir quem precisa ser punido, o que não é verdade. Vamos analisar o caso da Samarco e de Brumadinho? Nós todos, eu tenho uma pesquisa junto com a professora Marta Zorzal, o professor André Pereira da UFES, que nós temos financiamento da FAPES, da Fundação de Apoio à Pesquisa, para estudar a questão do desastre da Samarco. Nós vamos sair com vários artigos sobre isso. Um dos artigos que está saindo, meu, junto com um doutorando da FDV, é sobre o caso dos garantes. Analisa onde é que estão os grandes, aqueles que tomaram as decisões diante de todo o aparato técnico, não tomarem decisões de proteção das vidas. Decidiram correr o risco da morte daquelas pessoas. Essas pessoas estão transitando normalmente por aí. Eu não sou naturalmente punitivista da questão de que tem que encarcerar, não é isso. Mas alguns elementos precisam ser encarcerados. Alguns elementos precisam responder e os garante, por exemplo, porque um gestor atua como garante. Do ponto de vista do direito penal, esse sujeito tem que responder por um crime de dimensões vultuosas em todas as áreas. Crime ambiental, pela morte de todas essas pessoas, pelo patrimônio, pela cultura, pela saúde. Quer dizer, é uma multiplicidade de crimes. E essas pessoas estão onde? O sistema brasileiro não pune essas pessoas. Não pune. Eles têm grandes escritórios de advocacia que, muitas vezes, se utilizam de mecanismos protelatórios. Por isso, a questão da ética na advocacia é tão importante de ser discutida. Todos merecem a defesa, todos têm o direito de serem defendidos, não é verdade? Mas isso não significa que o advogado vá lutar pelo seu cliente no sentido de que ele se exima de todas as suas responsabilidades. Então, no meu entendimento, a maior punição inicial antes do cometimento dos crimes seria que nós tivéssemos, e pode parecer que isso não está vinculado à questão do nosso debate de corrupção, a taxação das grandes fortunas. A questão está dentro, é uma questão constitucional, é apenas uma questão de decisão política nesse momento. E nós não enfrentamos esse problema. Por quê? Porque é assim uma questão de classes e é assim uma questão, as instituições não são responsabilizadas. Nem as pessoas que são os seus garantes são responsabilizados. Então, isso precisa ser pensado, sim. Agora, pensar num pacote anticrime que traga normas, regras que violam os direitos fundamentais, os direitos individuais, nós não podemos, como juristas, concordarmos com isso. Então, se você me perguntar se eu acho que se o pacote anticrime tivesse sido com esse... Não, claro que não. Havia violações tremendas ali com as quais nós não podemos. Eu, por exemplo, como professora e coordenadora de um mestrado, doutorado em Direitos e Garantias Fundamentais, se eu falasse aqui que eu defenderia esse pacote, eu estaria precisando, na realidade, mudar da minha área de atuação no direito e na educação jurídica nesse Estado e no Brasil. Não sei se te respondi, Cássio, fiquei muito feliz em ouvi-lo, em vê-lo, tá bom? Respondeu sim, professor. Muito obrigado. Ok, querido. Professora, nós temos mais 2 perguntas. Se incomoda de responder? Claro que não, é um prazer. Doutora Tatiana, tem a palavra.
Doutora Tatiana? Bom. A doutora Tatiana precisou sair. Nós temos 2 comentários aqui também no chat que eu acho que se complementam. Deixa eu ler aqui, ó. Professora, da Monique. Professora, observamos no Brasil uma separação dos conceitos de corrupção e jeitinho brasileiro. Acabamos por tratar o tema com bastante naturalidade. Como podemos combater da raiz esse jeitinho e mudarmos essa visão? Seria possível acabarmos com essa cultura? Aí a doutora Vina fez o seguinte comentário complementar para mim. O jeitinho brasileiro está tão entranhado nas pessoas que não percebem ou não querem perceber. Às vezes o ato não é legal, mas totalmente imoral, e levamos essa cultura para as empresas e para o serviço público. Há uma linha tênue entre um ato imoral e legal, e achamos isso normal, e isso é o pior. É a história da casa e da rua, né? A gente aceita a casa, mas veda e critica na dos outros. Sem dúvida. Veja bem, enfim, a gente acaba não misturando certas coisas, mas é importante. A própria ética, a ética jurídica, tem sua base também na ética cristã. Não adianta nós acharmos que essas coisas estão desvinculadas, porque não estão, né? Nós vivemos um momento em que é muito difícil assumir-se como cristão, considerando que os cristãos estão hoje numa situação taxados como obscurantistas, como se não houvesse nenhuma possibilidade de racionalidade cristã, o que eu acho que é possível um cristianismo racional, e, enfim, penso isso. E a ética jurídica tem muita da sua fundamentação na ética cristã. Nós não podemos eliminar essa contribuição. E há um texto que fala sobre a pessoa ver o cisco que está no seu próprio olho, ver o cisco no olho do outro e não enxergar a trava, né? A trava que está no seu próprio olho. Isso tem muito a ver com a questão do jeitinho brasileiro, né? Então, assim, se eu acho que tem jeito, eu acho. Eu acho que tem jeito. Se eu não acreditasse, não seria educadora. Porque eu acho que, como educadora, eu sou uma jurista, mas uma educadora, uma pensadora do sistema de justiça, não é verdade? Mas sempre a partir de uma perspectiva de que é possível transformar o homem e o mundo por meio de práticas educativas. Agora, veja bem, o jeitinho brasileiro está entranhado, é difícil, mas se nós não acreditarmos que é possível mudar, nós temos que interromper as nossas lutas. Não é verdade? Se eu não acreditar que é possível acabar com o racismo no Brasil ou no mundo, eu acho que nós podemos parar com as nossas lutas. Agora, jeitinho brasileiro é corrupção. Nós somos tolerantes com o jeitinho brasileiro e nos indispomos contra as grandes corrupções, desde que essas corrupções não sejam favoráveis a nós. Agora, precisamos lembrar que a corrupção nem sempre vem maquiada com cores do inferno. Ela, muitas vezes, ela vem com maquiagens belíssimas, bonitas, porque nós somos, cooptados por práticas corruptoras que chegam até nós como práticas muito bonitas. Para os outros é que elas chegam feias, mas para nós elas sempre chegam apresentadas como algo correto, legítimo, como se nós merecêssemos, como se nós tivéssemos direito. Essa ideia, nós temos direito, isso é legítimo. Então, assim, puxa, eu sei que eu vou fazer melhor, por que eu vou concorrer? Por exemplo, uma coisa típica são os concursos públicos. Por que é que nós temos sistematicamente uma redução dos concursos públicos? Porque é mais fácil controlar quem é contratado pela via privada. Eu não sou contra, em nenhum momento. Acho que é importante termos elementos de independência, mas nós vamos abrindo mão, a partir do jeitinho brasileiro, nós vamos aceitando uma série de práticas. Onde que isso muda? Isso muda na escola, isso muda em casa, isso muda na coragem de apontar o dedo. É preciso apontar, porque não é sem ônus que alguém assume a posição de denunciar essas situações. E é preciso denunciar na mesa do jantar, na mesa do almoço, não é verdade? É preciso que os nossos filhos nos apontem o dedo e digam: pai, mãe, vó, espera aí, mas você me ensinou isso e você está dizendo isso a partir dos pequenos elementos.
Agora, o jeitinho brasileiro precisa ser combatido também nas instituições. Então, acho que há jeitinho brasileiro nas instituições. Sugeriria a leitura do Roberto da Mata sobre esse assunto, não é verdade? E todos os outros teóricos que discutem o jeitinho brasileiro, e na justiça tem vários textos de justiça e jeitinho brasileiro. Lá na FDV mesmo, nós já tivemos dissertações sobre esse assunto, sugiro a leitura. E queria dizer que, trazendo o objeto de investigação hoje da questão das novas tecnologias, doutor Bruno, só lembrando que é uma área de seu interesse, eu estava conversando recentemente com a minha filha, ela é do direito do trabalho, e ela estava me trazendo algumas informações que eu não tinha sobre a colocação de chips em trabalhadores para controlar não apenas quantas vezes ele lavou a mão. A discussão era sobre lavagem de mãos. Então, ele teria um chip que todas as vezes que ele chegasse perto de uma torneira, lavaria as mãos, isso estaria contabilizado, ou seja, ele lavou a mão em tal lugar, em tal torneira. Olha que coisa interessante, parece lindo, não parece? Mas, ora, esse mesmo chip que controla quantas vezes o sujeito lavou as mãos, esse chip vai controlar com quem que essa pessoa conversou, quantos minutos ela ficou no banheiro, quantos minutos ela conversou com uma pessoa que é do sindicato, quantas vezes... Ou seja, nós vamos abrindo mão das nossas liberdades constitucionais, das nossas liberdades, em troca do controle. Eu não sou contra o controle, mas eu acho que nós temos que ter clareza quais são os limites dessas práticas cerceadoras de liberdade, cerceadoras de autonomia, que nós, no direito, precisamos lutar por isso. O princípio da autonomia, o princípio da liberdade, é um princípio tão caro a todos nós. Democracia pressupõe liberdade, e não uma sociedade do controle, né? Nós precisamos lutar bravamente contra essa sociedade burocratizada, porque quanto mais burocracia, mais corrupção. A corrupção não se combate com mais... A corrupção não se combate com mais controle, ela se combate com mais regulação, porque controle é diferente de regulação. Então, eu queria deixar isso claro para a gente não confundir controle com regulação e com mitigação de direitos fundamentais. Professora, a gente tinha só uma pergunta, agora surgiram 3. Se a senhora falar que atende, eu vou pedir para que eles sejam breves. Claro, pode falar, estou à disposição, maior prazer. Então, vamos lá. Felipe Estevam primeiro. Beleza, obrigado pela oportunidade aí, doutor. Ei, professora, tudo bem? Ei, tudo bem, Felipe? Saudades de te ouvir ali na FDV, muito bom te ouvir aqui. Muito obrigado pelas palavras. E minha pergunta aqui é objetiva, até porque parte dela já foi respondida aí com todos os levantamentos que você já fez, mas é uma pergunta que eu tenho feito para mim e até uma motivação para entrar nessa comissão e de forma mais efetiva responder ela na prática, que é como a gente democratiza novamente esse tema de combate à corrupção, desvinculando esse discurso de apenas um lado político. Porque ali em 2013 foi muito lindo ver a Reta da Penha, por exemplo, em Vitória, cheia de pessoas gritando contra a corrupção, contra estádios FIFA, mas aconteceu a Copa do Mundo, o governo Dilma acabou e parece que o debate foi esvaziado. E um lado só, político, parece que tomou o discurso, e hoje a gente incorre até no medo e no receio de, ao lutarmos contra a corrupção, sermos taxados como marionetes ou militantes de apenas um lado, favoráveis ao governo atual ou coisas do tipo. Então, como a gente democratiza novamente esse debate, desvinculando, né, o debate, o tema, de um lado político apenas? Felipe, a sua pergunta ela é espinhosa, né? Porque assim, não tem uma receita de bolo, não tem.
mas eu tenho certeza que é possível trazermos um debate democrático. Esse debate que nós estamos fazendo aqui, ele é uma das práticas com potencial de mudança de uma cultura. Ele é. Agora, uma das coisas que nós precisamos é ter elementos para analisar como o discurso é cooptado. Michel Foucault trabalha dentro dessa perspectiva de como a biopolítica controla o nosso pensamento, como que os discursos são altamente controlados. Então, veja bem, é claro que eu estou aqui a partir de um lugar de fala. Eu sou coordenadora de um mestrado, doutorado em Direito, né? É claro, meu discurso tem um relativo controle. Agora, o que nós precisamos é aprender a fissurar. Quais são as estratégias de fissuração desses discursos? Por quê? Então, vamos, o discurso hoje é que a Lava Jato precisa ser preservada a qualquer custo, porque ela expôs os caminhos da corrupção. Ora, ela expôs os caminhos da corrupção unilateralmente pensando. Ela rompeu com questões muito caras para nós dos direitos fundamentais. E o pior, nós abrimos mão da independência do próprio país, da nação, nós entregamos. E não precisamos achar que países como os Estados Unidos, que acabaram de comprar todo o lote de uma vacina, que eles também não controlam como o nosso petróleo, como as coisas acontecem na política brasileira. É só nós lembrarmos de Getúlio Vargas, é só nós lembrarmos. Se a gente não quiser falar do presente, vamos falar do passado. Desses pactos antidemocráticos que tomam a nação. E que nós embarcamos neles por um discurso fácil. Agora, quanto mais nós refletirmos, debatermos, nos contrapormos, tensionarmos, não tensionarmos pessoas, mas tensionarmos ideias. Eu gosto de dizer o seguinte, eu convivo amorosamente, afetivamente, com pessoas que estão no campo político absolutamente oposto ao meu, e eu não deixei de amar essas pessoas. Não deixei. Eu acho que é possível tensionar ideias e não tensionar pessoas. Isso é possível. É claro que tem momentos que tem que tensionar. Não há como. Né? Há momentos em que é preciso tensionar, claro, com pessoas, mas tensionar a partir do tensionamento de ideias. Debater com os divergentes, não debater com aqueles que não estão interessados em mudar absolutamente nada do seu modo de pensar. Né? Mas nós precisamos, sim, trazer um discurso democrático para dentro de instituições democráticas, porque a OAB é uma instituição democrática. A OAB não pode ser, em momento nenhum, objeto de manobra, como outras instituições no setor saúde, por exemplo, foram cooptadas. Se eu for falar hoje do discurso anti-ciência e do discurso, por exemplo, da hidroxicloroquina, desses medicamentos não balizados pela ciência, nós vamos ver que algumas instituições foram cooptadas por um discurso antidemocrático, anti-ciência, e isso é preciso ser denunciado, ainda que custe, ainda que nos custe muito. Não é verdade? Então, acho que é isso. Há caminhos, é preciso ter paixão no debate, mas é preciso ter racionalidade no debate. Eu acho que é um equilíbrio entre paixão e racionalidade. É isso que pode nos permitir retomar. Agora, não vejo possibilidade de retomada democrática fora da sociedade, porque a classe política não nos dará nada de graça. Muito pelo contrário, as trocas ficarão entre eles mesmos. É o Centrão com o governo federal, é o partido X, o partido Y. Esses partidos têm que ser controlados também. Os seus bens têm que ser controlados. Os seus recursos têm que ser controlados. Então, e controlado, eu estou falando regulados. Né? Quando eu falar isso, estou falando em regulação e não em controle. Enfim,
isso aí tem uma questão conceitual que é muito refinada, o nosso tempo é curto, mas a gente precisa pensar nisso a partir da regulação. E controle também, os órgãos de controle, né? Os tribunais de contas e assim por diante. Professor, eu vou ter que ser indelicado com as outras perguntas que estão em aberto, porque já passou das 8. Eu sei que você deve ter outros compromissos, nós estamos te prendendo aqui. Não tem problema não, foi um prazer. Gentilmente a sua disponibilidade, novamente, foi uma experiência bastante enriquecedora. Aprender com você não tem preço. Muito obrigado pela sua disponibilidade. A comissão agradece, nosso presidente, infelizmente, mandou uma mensagem, não conseguiu chegar aqui ainda, mas se você aceitar o nosso convite, já adianto que terão outros. Obrigado, vai ser sempre um prazer, viu? Estou à sua disposição, fico muito feliz em saber que eu vou conviver com você lá mais de perto no doutorado e certamente faremos muitos desses debates, quem sabe a partir das próprias temáticas de estudo suas, né, nós possamos, e de outros que estão aqui presentes também, em outras instituições, fazendo outros cursos, né, que a gente possa também encontrar temas interessantes para o nosso debate. Tá bom? Estou à disposição de vocês, tem alguns artigos publicados sobre esse que eu falei do Garante, no caso da Samarco, eu posso depois disponibilizar, a gente ele está ainda no prelo, mas a gente pode disponibilizar depois para vocês conhecerem, e outros também que tratam desse tema. Tá bom? Agradecemos muitíssimo. Muito obrigado, professor. Abração, querido. Também. Abração aí para todos, viu? Tchau, tchau. Obrigado. Nada.